Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra a Eunice Berlu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizeis, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas existe uma mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Um Espírito Amigo, o 1862. Paciência. O que significa? Paciência é a virtude de manter o controle, o controle emocional, ter equilíbrio, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos, dificuldades, obstáculos de qualquer ordem e qualquer lugar e hora. Há quem diga que a paciência significa estar pronto para esperar infinitamente. Isto porque, às vezes,
perseveramos em busca de soluções para os nossos problemas e anseios por muito e muito tempo. E quando já estamos próximos de conseguir o que almejamos, desistimos. Daí a necessidade da paciência. E enquanto não conseguimos o que desejamos, nós temos que buscar viver o dia de hoje, acreditando que o melhor momento é agora. A melhor pessoa é aquela que se encontra ao nosso lado. E o que melhor podemos fazer é o que estamos fazendo. Por exemplo, temos um compromisso numa cidade próxima. Tomamos todas as providências para que a viagem transcorra sem problemas, tranquilamente. Saímos de casa com antecedência, revisamos o carro e a fim de nós evitarmos os imprevistos. Porém, na estrada, deparamos com um acidente. E aí temos que esperar enquanto as providências são tomadas. O mesmo ocorre com nossos anseios não satisfeitos e também no tempo esperado. Esta é a paciência perante as circunstâncias adversas da vida. E como vimos na leitura do Evangelho, também temos que praticar o exercício da paciência no trato com as pessoas, na maneira de falar, na maneira de ajudar e, principalmente, não praticando só a caridade material, se envolvendo e praticando a caridade moral e espiritual, perdoando, como nos disse o Evangelho, perdoando aqueles que Deus colocou no nosso caminho e como instrumentos de nossos sofrimentos e para nos submeterem à prova, a prova da paciência. Emmanuel nos fala, a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade, conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a caridade. Jesus nos disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Será que com essas palavras Jesus quis dizer que nós não devemos nos preocupar com o futuro? É evidente que não. Jesus usou a palavra inquietez, que significa preocupação descabida, pois a inquietação, com esse tipo de inquietação, nós vivemos o passado, o futuro e não vivemos o presente. A inquietação pode ser vista como falta de fé, pois quando o homem se conhece, tem certeza da existência de Deus como ser supremo, justo e bom, e ainda reconhece as dificuldades como provações necessárias, ele então usa a fé raciocinada, e consegue afastar essas inquietações e acredita que o amanhã será provido por Deus. É através da fé que se combate o desespero, a desesperança e as inquietações. Quando Jesus disse: a cada dia basta o seu mal, nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza que, como já dissemos, o futuro será traçado por Deus.
Aqui vamos abrir um parênteses e aprender um pouco mais com Emmanuel, que nos ensina que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil aqui na terra. Se o homem nascesse para ser ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de um trabalhador santificante para aprender a amar, evoluir, e sim ele teria vindo como um desesperado, sem remissão. Sem dúvida, as paisagens se modificarão incessantemente em nossa vida, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes, muitas vezes, de nossas atitudes inadequadas, na alegria ou na dor. Representa, contudo, isso, impositivo da lei, a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Não podemos nos olvidar que a ansiedade precede a ação de cair. Em nossa existência, passamos periodicamente por momentos difíceis. São as provas, expiações, testes necessários para a nossa caminhada evolutiva, para a evolução do nosso espírito. E essas dificuldades aparecem no seio familiar, em questão afetiva, profissionais, assim como enfermidades físicas, morais e espirituais. E são nesses casos que nós necessitamos da paciência, sem queixa, com resignação ativa, perseverança e tranquilidade. É o que nos ensina a doutrina espírita. A paz em nós não é produto de atos exteriores, mas da tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não pudemos alcançar. É preciso paciência com tudo e para com todos, exemplificando o melhor de nós. A paciência não se harmoniza com a pressa, mas prossegue rumo ao objetivo traçado. Na questão 740 do Livro dos Espíritos, temos: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com as necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante aos desígnios de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Com a paciência adquirimos outros valores e assim o fardo que carregamos se tornará mais leve, quando olhamos para o alto ao invés de curvar a fonte para a terra. Ergamos, pois, a nossa cabeça para o alto e roguemos a Deus que nos dê a coragem, a força, a esperança, a fim e a fé, a fim de termos a paciência diante dos testemunhos que a vida nos pede. E, para concluir, eu vou relatar uma pequena história que nos foi trazida por Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Anália Franco e a paciência. Vamos recordar que Anália Franco foi uma heroína na seara espírita, sublime benfeitora das crianças desamparadas. Conta-se que, certa feita, Anália Franco cuidava de uma enferma que estava em desespero e ela então pergunta, no momento
a esta enferma. Permite que eu leia um pequeno trecho de Allan Kardec para o seu reconforto? Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo-lhe os pés. Ainda assim, Anália Franco, com as suas mãos abnegadas, continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, grita a enferma, e a amiga trouxe a água, limpa, pura e fresca. De copo na mão, a enferma, no ímpeto, joga todo o líquido na face de Anália, dizendo: água suja, imunda, como se atreve a tanto? Traga outra. A Anália Franco foi e buscou outro copo d'água. Antes de beber a água, a enferma grita: quero chá, traga-me o chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. A enferma grita, jogando a um golpe todo o líquido no peito de Anália Franco. Anália Franco, com o peito todo molhado, com a roupa toda molhada, tranquilamente buscou outro chá. E quando a enferma acabou de tomar o chá, ela pergunta: e agora? Você aceita o remédio? E a enferma grita novamente: vá depressa buscar esse remédio. E ao tomar o remédio, a enferma agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge um pequeno ferimento e mostrando sangue. E a enferma, naquele momento, cai em desespero e tem uma crise de choro. Chora, chora e de repente diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia para mim o que quiser. Anália Franco não se fez de rogada. Pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A enferma, então, foi se acalmando e acabou até aceitando o socorro do passe e da água fluidificada que a Anália Franco lhe ofereceu. E quando a enferma já estava serenada completamente, Anália foi lhe contar os seus planos para o futuro, que era amparar as crianças que estavam abandonadas na rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada já em equilíbrio beijava as mãos de Anália Franco e dava-lhe uma pequena quantia em dinheiro para começar a sua grande obra de amparar as crianças. Percebam, amigos, que lição maravilhosa. Sabemos que essa história é verídica, foi um fato na vida de Anália Franco. E nós sabemos por estudos, que a Anália Franco foi muito dedicada, que era portadora também de outras virtudes. E nós? O que estamos fazendo? Estamos tentando, a cada dia, ter paciência com todos que partiram de nossas vidas? Pensemos nisso. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos,
e que possa encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam.
afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em seu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia.
que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós vos agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.